segunda coisa que eu aprendo com esse homem é o seguinte. Bom, meus amados irmãos, eu estava estudando essa lição e eu fiquei feliz em casa porque isso aqui é um filé, né? Eu falei, poxa, me deram um filé hoje. 2 Coríntios capítulo 4 é talvez o capítulo mais conhecido de 2 Coríntios, ou 1, 2. É um dos textos mais bonitos do Novo Testamento. Eu já conhecia essa palavra, já havia estudado ela antes. Eu falei, hoje me deram um filé para dar aula, e eu fiquei bastante feliz. Apesar de que na revista nós vamos encontrar outras divisões, eu particularmente já conheci o capítulo 4, e eu gosto de dividir o capítulo 4 em duas partes, e você vai entender o motivo. Fica até bom organizar isso, que aí fica bom na hora que você for estudar. O capítulo 4 ele pode ser dividido de duas formas. Primeiramente, do versículo 1 ao 7, Paulo fala sobre a excelência da mensagem, a grandeza da mensagem, o poder da mensagem. Do versículo 8 em diante, ele fala da fragilidade do mensageiro, da limitação do mensageiro, da fraqueza do mensageiro. É assim que ele faz. A primeira parte do capítulo de número 4, que vai dos versículos 1 ao 6, na verdade, 1 ao 6, ele fala da excelência da mensagem. Do 7 em diante, ele fala da fragilidade do mensageiro. E ele começa, inclusive, o versículo 7, falando, usando uma ilustração, né, vasos de barro. Isso dá a entender o que ele vai falar depois. Mas aqui na nossa revista, nós temos os cabeçalhos, né, o versículo-chave, o alvo da lição, e está escrito assim, com uma letra N bem grandona. No texto de hoje, Paulo ensina como proclamar o evangelho, vírgula. Quem são aqueles que o proclamam, vírgula. E qual é o segredo da resistência que possuem os que o fazem. Primeiro tópico, um tesouro para distribuir. Justamente aquela primeira divisão, obrigado, meu irmão, aquela primeira divisão que eu havia falado, né, dos versículos 1 ao 6. Diz assim na revista de vocês. Só para a gente ter certeza, a gente está alinhado, é a página 55 mesmo, né? Eu estou com a revista do aluno aqui também, então acredito que a gente está na mesma página. Página 55, é isso? Então, página 55, um tesouro para distribuir. Os servos de Deus levam consigo um tesouro, que é o Evangelho de Cristo. Tal tesouro, recebido por misericórdia, deve ser anunciado sem artifícios. Embora não seja visto pelos cegos, brilha pela vida daqueles que creem. Logo embaixo a gente tem o tópico número 1, recebido por misericórdia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim na nossa Bíblia: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É interessante que para entender o começo do capítulo 4, a gente precisa entender o capítulo de número 3. Acho que vocês já tiveram essa aula. Paulo faz uma comparação entre dois ministérios. O ministério da antiga aliança e da nova aliança. Provavelmente vocês já estudaram aquele famoso versículo, né? Porque a letra mata e o espírito vivifica. Onde, na verdade, aquilo não tem nada a ver com estudo. Teologia esfria o crente, coisa e tal. Não. Letra ali significa a antiga aliança e espírito significa a nova aliança, simples assim. Então, quando Paulo começa o capítulo 4 dizendo que, pelo que tendo este ministério, de que ministério ele está falando? Da antiga aliança, da letra gravada em pedras, que segundo ele mata, ou da nova aliança, do ministério do Espírito Santo? Obviamente, do ministério do Espírito Santo. Então, quando a nossa revista fala que nós temos um tesouro para distribuir, a gente vai entender melhor sobre esse tesouro se a gente estudar o capítulo de número 3 e analisar as diferenças que existem entre as duas alianças. Ele fala que esse tesouro foi recebido segundo os nossos méritos. Amém ou não amém? Opa! Esse tesouro foi recebido segundo a misericórdia de Deus, ou seja, não há mérito, não há merecimento. A gente não fez por onde para que Deus depositasse esse tesouro em nós. Paulo vai falar, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
Na nossa revista está escrito assim: todos os servos de Deus precisam estar conscientes de que o ministério de valor excelente que lhes foi dado pela misericórdia, estar consciente, tem um erro de concordância aqui. Todos os servos de Deus precisam estar conscientes de que o ministério de valor excelente, de que um ministério de valor excelente lhes foi dado pela misericórdia de Deus. Paulo não estava esquecido de que havia sido perseguidor da igreja e, por isso, indigno de receber tão nobre tarefa. Porém, a consciência de tão grande ministério fazia com que, diante das tribulações enfrentadas no desempenho, não desfalecesse, isso é, não desmaiasse de medo, nem perdesse a coragem. Pela mesma misericórdia, não somos eternamente condenados, somos tornados ministros de Deus e ainda sustentados durante o exercício do ministério. Ou seja, pode ser, para colocar na altura. Ou seja, meus amados irmãos, da mesma forma como a nossa salvação, como a salvação da nossa alma, ela exclui totalmente todo e qualquer mérito, o ministério que a gente recebe da parte de Cristo também. Ninguém aqui se fez merecedor de tal coisa, ninguém aqui se fez por onde para receber esse tesouro que a gente carrega. Foi tudo pela misericórdia. Essas palavras saídas da boca, ou melhor, do punho de Paulo, têm ainda maior valor, porque ele sabia que ele havia sido, como ele escreve para Timóteo, em outros tempos, perseguidor da igreja, blasfemo, insolente. Ele sabia qual era o passado dele, e ele sabia que se havia alguém na face da terra indigno de receber isso, obrigado, meu irmão, se havia alguém na face da terra indigno de receber esse ministério, essa honra, seria ele. Mas ainda assim ele recebeu da parte de Deus, então ele reconhece isso como sendo misericórdia pura. No tópico 2 da revista diz assim: anunciado sem artifícios. E o texto é justamente o versículo de número 2, 2 Coríntios 4, 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu havia falado isso aqui na primeira lição que estive com vocês, e provavelmente vocês também já repetiram isso algumas vezes. Paulo não poucas vezes teve que defender o seu ministério de apóstolo, teve que defender o seu apostolado. E aqui é mais um momento onde ele faz isso. Normalmente ele faz isso escrevendo contrastes entre os falsos mestres e os verdadeiros mestres, entre os verdadeiros apóstolos e os lobos que estavam rodeando o rebanho. No versículo de número 2, ele fala um pouco sobre a fidelidade do seu ministério e o contraste com o ministério dos falsos mestres. Ele diz assim, ele diz 3 coisas, aí eu vou me aproveitar da revista para poder fazer a explicação tópico por tópico. Diz assim no final da página 55, o servo de Deus tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara, honesta e sincera. Nada deve ser oculto ou misterioso. O apóstolo Paulo usa termos fortes para definir o método dos falsos ministros. E aí no comecinho da página 56 está escrito: ocultam coisas vergonhosas. Paulo está falando aqui da moralidade dos falsos mestres. O falso mestre é aquele que ensina o certo e pratica o errado. Mas óbvio que ele não pratica o errado à luz do dia. Olha o que Paulo está dizendo. Ocultam coisas vergonhosas. O falso mestre é aquele que em público é uma coisa e no secreto ele é outra. Ou seja, aquilo que ele fala em público não condiz com aquilo que ele faz em privado. Os falsos mestres, eles ocultam sua vida de pecado. Além de Paulo reprovar a moralidade dos falsos mestres, ele também reprova as intenções. Ele diz assim: eles andam com
astúcia. E eu fui pesquisar o original grego, apesar de não saber nada nem de grego nem de hebraico. A palavra que foi utilizada aqui, traduzida como astúcia, é a mesma palavra, se você for bom de endereço, que Paulo usou em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. É a mesma palavra no original, onde Paulo diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ou seja, a mesma atitude por trás da ação satânica que enganou Eva no Éden está por trás da atitude dos falsos mestres que adulteram o evangelho e conseguem perverter a mente de alguns. Paulo reprova então a moralidade dos falsos mestres. Paulo reprova as intenções dos falsos mestres, dizendo que eles andam em astúcia, e Paulo reprova o conteúdo dos falsos mestres, que é o que está na nossa revista, adulteram a palavra de Deus. Esse termo adulteram, ele é utilizado em outros textos que não sejam bíblicos, mas em outros textos de escrita grega, em situações onde o comerciante, você imagina o comerciante na Grécia Antiga, onde quer que seja, que vendia vinho. E aí o que ele fazia? Ele diluía o vinho com água para aumentar o rendimento e assim ele ter mais produto para vender. Se colocar nos dias de hoje é como se fosse uma gasolina, que o cara coloca água ali, mistura água e gasolina para render mais. Ele está fazendo o quê? Ele está adulterando o combustível. Certo ou errado? Certo. É a mesma coisa que Paulo está dizendo que os falsos mestres faziam em seus dias. Eles adulteravam a palavra de Deus. Normalmente, como é que se dava essa adulteração? Se dava por meio de acréscimos. Eles acrescentavam à doutrina de Cristo aquilo que não poderia ser acrescentado. Da mesma forma como a água era acrescentada ao vinho para render mais, eles adicionavam ideias e, vamos usar um vocabulário aqui, heresias ao ensino de Cristo. Eles acrescentavam, por exemplo, culto aos anjos, eles acrescentavam heresias gnósticas, ascetismo, farisaísmo e diversas outras heresias dos primeiros séculos da igreja. Então, Paulo ele reprova a moralidade dos falsos mestres, a intenção e o conteúdo do ensino dos falsos mestres. Aí você pode falar, Júlio, um cara que ensina errado assim não conquista ninguém. Um ensino errado desse não seduz ninguém. Meu Deus do céu, um conteúdo horrível desse não pega ninguém. Pega sim. Pega sim porque por trás do ensino existe uma ação espiritual, existe uma ação diabólica e uma ação satânica. É por isso que na Bíblia você sempre vai ver os verdadeiros apóstolos como os poucos e os falsos mestres como os muitos. Em diversos versículos você vai achar essa proporção. E Paulo explica por que é que esse falso evangelho seduz tanta gente. Essa explicação está nos versículos 3 e 4. Na revista de vocês, o tópico diz: encoberto para os cegos. E aí, para não ler os versículos, porque nós já lemos, na revista diz o seguinte: apesar da extrema dedicação do servo de Deus ao manifestar a verdade por preceito e por prática, o evangelho estava e continua encoberto àqueles que se perdem. Isso devido à atuação do Deus deste século, de cegar o entendimento dos homens para que se mantenham na escuridão espiritual. Preste atenção nessa frase. Tais homens não conseguem contemplar a luz do evangelho manifestada em Cristo Jesus. Evidente que toda a ação do Deus deste século está em perfeita harmonia com o controle absoluto de Deus. Nada acontece sem a permissão do Senhor soberano. Paulo vai deixar bem claro que o Deus desse século, ele trabalha para cegar
o entendimento de muitas pessoas. O comentarista, na minha visão, foi feliz quando escreveu: tais homens não conseguem contemplar a luz do Evangelho. Só que preste atenção, quando ele diz aqui que eles não conseguem, ele não está falando de falta de habilidade. Ele está falando de falta de capacidade. Existem pessoas que não conseguem entender ou contemplar o brilho do Evangelho, não é porque elas são menos providas de inteligência. Pelo contrário, tem gente por aí muito inteligente. Tem gente por aí mais inteligente do que todo mundo aqui nessa sala junto. Tem gente por aí que é crânio, que sabe demais. São pessoas com muita habilidade. Mas a grande questão é que para a gente contemplar o brilho da glória do Evangelho, não é necessário habilidade, é necessário capacidade. E essa capacidade não vem de nós. Paulo vai deixar isso bem claro nos próximos versículos. É por isso que Jesus orou agradecendo: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste os teus mistérios dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. O poder de revelar a glória do Evangelho de Cristo não está na criatura, mas está no Criador. Nós vamos falar disso mais à frente. Por mais que o ministro, que o pregador, que o professor se esforce em expor fielmente o Evangelho, em última instância, quem dá o clique para que a luz se acenda não é o homem, é Deus. Óbvio que a gente tem que ser fiel na nossa pregação, mas o resultado não está na mão do cooperador, mas está na mão do Senhor da obra, do Senhor da seara. Paulo vai dizer aqui que eles não conseguem entender a luz do Evangelho porque existe uma ação sobrenatural, demoníaca, satânica, para cegar o entendimento destas pessoas. E aí fica a grande pergunta: poxa, Júlio, agora já era, né? Como fazer para que o Evangelho de Cristo brilhe no coração do incrédulo, no coração daquele que está sob a atuação de Satanás? Na nossa revista, tópico de número 4, brilhando para os que creem. E aí eu quero te levar de volta para a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6, diz assim: exatamente, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Presta atenção no versículo 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está fazendo um paralelo interessante aqui entre criação e conversão. Criação e conversão são duas coisas distintas, óbvio, claro que são. Até numa linha do tempo bíblica falando, criação está lá no início, no Gênesis. Conversão talvez seja um pouquinho mais para frente. Criação e conversão são duas coisas completamente diferentes. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o mesmo poder que operou na criação é o poder que opera na conversão. A mesma voz que disse lá em Gênesis, haja luz, é a voz que ilumina o entendimento do incrédulo para compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a conversão não é produto de convencimento. Conversão não é o acordar um belo dia e falar: quer saber? Vou servir a Cristo. Conversão não é estar caminhando, tropeçar na Bíblia e crer nela, para que um pecador se arrependa. A própria mão de Deus precisa agir para que a sua natureza seja mudada e ele seja transladado, transportado das trevas para a luz. Da mesma forma que existe uma ação sobrenatural que mantém o pecador nas trevas,
Somente uma ação sobrenatural é capaz de fazer brilhar o Evangelho de Cristo na mente do ser humano. Somente assim. Não existe convencimento, técnica humana, persuasão, coaching, teologia da prosperidade, nada disso é capaz de produzir verdadeira conversão. Não há. Até por isso eu acho arriscado, às vezes, a gente contar o número de conversões. Eu acho perigoso, às vezes, a gente contar por número os convertidos. Porque quem vai dizer se aquilo ali é conversão verdadeira ou não? Resposta: o tempo. O tempo. Às vezes a gente chora no domingo à noite, segunda de manhã a gente está vivendo a mesma coisa. Do que valeram as lágrimas? A gente não tem como saber. O que Paulo está dizendo é o seguinte: qual é o maior milagre? Abrir o mar? Qual é o maior milagre? Fazer fogo cair do céu? Qual é o maior milagre? Abrir a terra e engolir os pecadores? Qual é o maior milagre? Resposta: o maior milagre é quando um pecador se arrepende e passa da morte para a vida, ponto. Porque aquele mesmo poder que criou a luz lá em Gênesis opera na sua mente para que o Evangelho de Cristo brilhe e faça sentido para você. Se não houver a voz de Deus bradando no seu interior, você vai permanecer em trevas. Mas Paulo está dizendo, o mesmo Deus que disse, haja luz, Ele vai dizer, haja luz na sua vida, no seu coração. E aí você vai conseguir contemplar a beleza de Cristo e do seu Evangelho. Bom, uma vez que nós falamos desse Evangelho tão glorioso, tão maravilhoso, tão perfeito, você pode falar, então deve ser fácil pregar isso, deve ser tranquilo. Já que esse Evangelho é tão completo, tão perfeito, é um tesouro, como Paulo mesmo diz, já que é uma coisa tão gloriosa, deve ser tranquilo passar isso. Agora, a partir do versículo de número 7, Paulo, que primeiramente falou da excelência da mensagem, ele vai começar a falar da fragilidade do mensageiro. Tópico 2 da nossa revista, página 56, bem no rodapé, bem no finalzinho, um tesouro em vasos de barro. Nos versículos anteriores, chega-se à conclusão de que o tesouro é a mensagem do Evangelho, ponto. Os versículos seguintes tratam a respeito do instrumento humano ao qual foi confiado o tesouro. Página 57, bem no início, tópico 1, confiado a vasos frágeis. Isso está na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Volte para a sua revista, lá em cima diz assim, os vasos de barro podem ser uma referência às pequenas lamparinas nas quais se colocava azeite para iluminação, encontradas nas casas do Antigo Oriente, do Oriente Antigo. Eram de baixo preço, se quebravam com facilidade. Com o uso dessa figura, Paulo compara a si e aos demais mensageiros de Deus a vasos, que são portadores da luz divina, que é o tesouro. Por esse contraste, descobre-se a fragilidade dos mensageiros de um lado e do outro, a excelência do poder que pertence a Deus e não a qualquer líder dentro da igreja. Falar sobre os vasos de barro é muito bom. Falar sobre os vasos de barro é muito legal, que aí todo mundo fica no mesmo nível, todo mundo nivelado, ninguém é maior do que ninguém, todo mundo é vaso de barro, é bom demais. Mais uma vez, consultando os originais, quando a nossa Bíblia fala da excelência do poder, tendo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, a palavra grega que foi traduzida como excelência é hipérbole, de onde vem a nossa palavra em português, hipérbole também, que é quando você aumenta demais uma ideia. Por exemplo, abre aspas, fulano chorou rios de lágrimas. Ele chorou literalmente rios? Não, isso é o quê? Uma hipérbole. Você está aumentando uma ideia para enfatizar o que você quer transmitir. Paulo aqui fala que nós somos
vasos de barro, nós somos pequenos, nós somos quebradiços, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos tão pequenininhos assim, para que em nós brilhe essa excelência, essa hipérbole do poder de Deus. Ou seja, a nossa pequenez, ela serve, entre outras coisas, para destacar a excelência da glória de Deus. É tão interessante porque a Bíblia diz que os anjos anelavam entender ou pregar ou transmitir a mensagem que nós transmitimos, mas Deus confiou aos seus vasinhos de barro a mensagem do Evangelho. Portanto, lembre-se, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com a sua excelência, porque você é um vaso de barro. A grande questão não é o vaso, mas aquilo que foi depositado dentro dele. Lembre-se sempre disso. Paulo, a partir do versículo de número 8, começa a fazer um jogo de palavras que expõe essa fragilidade, mas ao mesmo tempo fala sobre resistência. Na sua revista, tópico de número 2, vasos que não se deixam destruir. Apesar da aparência externa de vasos ser de absoluta fraqueza, eles são sustentados pelo poder de Deus. E por essa razão, estão sujeitos a ser, letra A, atribulados, mas não angustiados. Letra B, perplexos, mas não desanimados. Letra C, perseguidos, mas não desamparados. Letra D, abatidos, mas não destruídos. Quem melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre isso? Camarada que já foi espancado, sofreu calúnia, abandono, naufrágio, jogado para fora da cidade como morto, aí ele volta para a mesma cidade para poder pregar, já foi preso, já passou fome, já passou frio, já passou nudez, já passou tanta coisa, e aí no final da vida dele, 2 Timóteo, ele fala: é chegado o tempo da minha partida, já estou sendo oferecido como uma libação. Ou seja, ele se via tanto como um vaso, como um jarro, que no final da vida dele, ele se vê exatamente assim. A oferta de libação era uma oferta líquida, onde você derramava líquido em oferta ao Senhor. Ele fala: no final da minha vida, eu vou ser como um vaso, como um jarro, aberto, e o conteúdo vai ser oferecido a Deus, como uma oferta de libação. A grande questão é que todas as vezes que Paulo usa essas comparações de palavra, você perceba que a primeira palavra tem muitas das vezes a ver com o lado de fora, e a segunda palavra tem a ver com o lado de dentro. Olha a letra A: atribulados, mas não angustiados, perplexos, uma situação que ele não entendia, mas não desanimados, do lado de dentro, perseguidos, a perseguição é do lado de fora, mas não desamparados. O que ele falou lá em 2 Timóteo? Todo mundo me abandonou, mas Deus sempre esteve comigo. Abatidos, muito provavelmente falando do seu corpo físico do lado de fora, mas não destruídos, por dentro ele permanecia de pé. Júlio, para que tudo isso? Para que sofrer tudo isso? Para que aguentar tudo isso? Do que vale viver uma vida dessa? Tópico de número 3 da sua revista: vasos que são expostos. Eu quero te levar de volta para a Bíblia agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Mais uma vez, pesquisando os originais, olha que interessante. A palavra aqui traduzida como morte, ela vem do grego necrosin. Obviamente, a palavra que dá origem ao nosso termo em português, necrose.
Ou seja, Paulo fala que a morte que ele vivia no corpo natural não era uma coisinha leve, não era uma coisinha simples. Não era como eu e você que batemos o dedinho na quina da mesa e já, ai meu Deus, que perseguição, que coisa, que luta, o inimigo se levantou contra mim. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o que ele sofria era necrose. Era literalmente uma destruição do seu corpo físico. Você imagina como deveria ser o corpo físico, imagina a pele de Paulo, como deveria ser. Você lembra na carta aos Gálatas, quando ele está argumentando, e ele está falando ali entre o seu apostolado e o apostolado dos falsos mestres, a sua mensagem, a mensagem dos falsos mestres, ele termina a carta aos Gálatas dizendo, no mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Você imagina como devia ser as costas de Paulo, depois de levar tantas chicotadas. Você imagina como deviam ser os tornozelos de Paulo, depois de ficar por tantas vezes preso, amarrado pelos pés. Imagina como deveria ser os ombros, a cabeça de Paulo, depois de ficar tanto tempo exposto ao sol, trabalhando, pregando, viajando. Imagine os pés de Paulo, devia ser todo rachado, cheio de cicatriz. Meu Deus, aquele homem vivia uma mortificação do corpo dele dia após dia, em favor do Evangelho. Mas ele vai dizer, em mim, em nós, nos ministros, opera a necrose, para que em vós opere a vida. E a vida aqui do termo original grego não é o termo bio, de onde vem biologia, por exemplo, aquele estudo da vida em si. O termo aqui é zoe, que não é somente a vida, mas uma qualidade de vida, uma abundância de vida, que é um termo melhor, uma plenitude de vida. É vida em todas as áreas da vida. É uma vida plena, é uma vida que não deixa faltar, uma vida que não desampara, uma vida que não falta. Paulo fala, em nós opera a morte, para que em vós opere a qualidade de vida, a abundância de vida que Jesus Cristo veio trazer. É exatamente essa vida que está proposta para nós. Não é uma vida simplesmente no sentido biológico da coisa, físico da coisa, orgânico da coisa. Porque se fosse vida apenas no sentido orgânico da coisa, o crente não passaria por doenças. O crente não teria laudo negativo do médico. O crente não sentiria fome. O crente, se fosse apenas orgânico, biológico, essas coisas não aconteceriam. Mas a vida que Cristo nos propõe está muito além do lado orgânico. Ele abarca todas as áreas da nossa vida, de modo que às vezes é possível sim ter um diagnóstico negativo e ainda assim gozar da plena vida que Cristo nos concede. Às vezes é possível sim passar dificuldade, aperto, fome, frio e ainda assim cantar agradecido ao Senhor Jesus. O próprio Paulo fez isso muitas das vezes. Lembre-se sempre, quando Cristo veio nos trazer vida, Ele não estava falando apenas da vida orgânica, mas de uma qualidade de vida que excede todo entendimento. E assim, meus amados irmãos, eu quero te levar lá para a página de número 58 da nossa revista, no tópico de número 3. Razões para não desanimar na distribuição do tesouro. O comentarista agora vai começar a dissertar a partir do versículo de número 13, a partir dessa ótica. Quais eram as razões que levavam o apóstolo Paulo e devem levar todo ministro do Evangelho a não desanimar na hora de repartir este tesouro, que é o Evangelho de Cristo. Está escrito na revista, a despeito das aflições, às quais Paulo já havia se referido, o presente texto expõe algumas razões para que o servo do Senhor continue o ministério da distribuição do tesouro do Evangelho. Primeiro tópico, sustento diário, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Leia comigo o versículo 13, diz assim: tendo, porém, no mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, e por isso também falamos.
Volte na sua revista. O servo do Senhor se alimenta diariamente do espírito de fé. Paulo creu no Senhor e suas palavras nasceram dessa fé. Identifica-se com a fé do salmista que disse, lá em Salmo 116, verso 10, o cristão em quem há fé genuína não consegue deixar de falar da verdade do Evangelho. O comentarista identifica aqui, ao meu ver, de maneira bem oportuna, o primeiro motivo, a primeira razão que levava Paulo a realmente persistir na transmissão dessa mensagem. E a razão é a crença pessoal, a fé de Paulo, a convicção que Paulo tinha naquela mensagem. A primeira razão não era nem ver os resultados, nem ganho financeiro, nem o bem-estar dos crentes, nem, preste atenção, nem um senso de obrigação, não era isso. Ainda que esse senso existisse, porque Paulo já falou em outra de suas cartas, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas a primeira razão estava totalmente ligada à crença, ao quanto ele acreditava naquilo que ele pregava. Existe uma história que ilustra muito bem isso. Uma das maiores mentes dos séculos passados, que foi David Hume, ele não era cristão, pelo contrário, ele era deísta ou teísta, se não me falha a memória, e certa vez viram ele correndo pelas ruas, como quem estivesse atrasado, olhando no relógio, óbvio, não era relógio de pulso, olhando no seu relógio, coisa e tal, correndo, pararam ele, David, para onde você vai? Ele, eu vou ver o George Whitefield pregar. George Whitefield, um dos maiores pregadores cristãos de todos os séculos, eu vou lá assistir a pregação do Whitefield. E falaram para ele, David, mas você não acredita no que ele fala. Você vai ver o cara pregar e você não acredita no que ele prega. Aí David falou assim, eu não acredito no que ele fala, mas ele acredita no que ele fala. Ou seja, George Whitefield era um cara que conseguia transmitir tanta verdade no que ele pregava, que até David Hume, um cara que não acreditava nas verdades no Evangelho, ele era atraído pela convicção com a qual Whitefield falava. Será que as nossas pregações, será que aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente fala, é verdadeiramente fruto de uma fé inabalável, de uma convicção inalterável? Ou será que a gente tem pregado pela glória do altar, pela glória do púlpito, pelo tapinha nas costas, pelo status de pregador, por um senso de obrigação social? Eu sou crente, tenho que pregar esse evangelho. Não! O profeta falou, se não me falha, foi Jeremias, que tinha um fogo ardendo dentro dele, ele tinha que falar, ele tinha que transmitir, ele tinha que profetizar. O verdadeiro pregador, o verdadeiro ministro, o verdadeiro transmissor da verdade do Evangelho, ele se move pelo próprio fogo que queima dentro dele, amém, igreja? Existe um desejo, uma vontade, algo que está em combustão dentro da gente, que nos leva a transmitir essa mensagem com verdade, com sinceridade e, acima de tudo, com intensidade. É impossível transmitir o Evangelho, falar do Evangelho, pregar o Evangelho, sem se relacionar intimamente com o Evangelho. Então, a primeira razão que o comentarista identifica para a pregação do apóstolo Paulo, as razões, os motivos pelos quais ele não desanimava, era justamente isso. Paulo cria piamente naquilo que ele pregava. Segundo motivo, tópico 2 da sua revista, a promessa a ser lembrada. Volte para a Bíblia, no versículo de número 14. Sabendo também que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu quero emendar essa com a número 3, que são os resultados. Continua aí no versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Isso aqui, para mim, é uma coisa sensacional. Ou seja, nos versículos 14 e 15, segundo a nossa revista, Paulo sabia que havia uma promessa feita e ele sabia também
que os resultados não estavam na mão dele. E essa promessa envolvia também os resultados. Aquele que fez a promessa também se comprometeu com os resultados da pregação. Meus amados irmãos, se o resultado da pregação estivesse na nossa mão, se o resultado da pregação estivesse na nossa capacidade, em algo intrinsecamente nosso, sabe qual é o número de conversões que nós alcançaríamos? 0. Porque o resultado da pregação não está nas nossas mãos. Nós somos dispenseiros, nós somos cooperadores, nós somos aqueles que trabalham para o Senhor, mas em última instância, um planta, o outro rega, mas o resultado está nas mãos de quem? De Deus que dá o crescimento. E Paulo confiava muito que a sua pregação daria resultados. Por isso, ele se distanciava dos falsos mestres que adulteravam a palavra de Deus. E cá para nós, parêntese rápido, adulterar a palavra de Deus, muitas das vezes, está atrelado à ideia de que o evangelho puro e simples não é suficiente para dar resultado. Quando você começa a adulterar a palavra e adicionar água no vinho, vamos dizer assim, você está transmitindo uma convicção sua. Que convicção é essa? Se eu pregar só o evangelho, não vai dar certo. Se eu falar só de Bíblia, não vai dar certo. Se eu falar só de Jesus, não vai dar certo. Eu tenho que adicionar alguma coisinha. Eu tenho que dar uma temperada. Eu tenho que trazer uma filosofia, uma psicologia, uma coisa assim de fora para dar um up. Porque se for só isso aqui, isso aqui não vai dar nada. O povo vai achar chato, o povo vai achar ruim. Não, tem que dar uma animada. Não, meu amado irmão, pelo contrário. Quando a gente faz isso, a gente está lá no versículo de número 2. Aqueles que adulteram a palavra de Deus. Um dos livros mais vendidos da história do cristianismo é de C.S. Lewis, e o título desse livro é Cristianismo Puro e Simples. E é assim que tem que ser. O evangelho sem mistura, sem fermento, sem acréscimo, sem redução. Tem gente que peca não pelo adicionar, peca pelo reduzir. Pensa assim, se eu falar de inferno, não vai pegar muito legal não. Se eu falar de condenação, de pecado, de fogo, não vai ficar. Quer saber? Eu vou deixar essa parte de lado. Vamos para a parte da vitória, da promessa, da conquista, da porta aberta. Não, meus amados irmãos. No livro de Atos, capítulo 20, se não me falha a memória, por ali, Paulo está se despedindo de um povo e ele fala, olha, eu estou tranquilo, porque não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, toda a mensagem do Evangelho. Paulo não havia deixado de falar nada para aquele povo, e agora ele está indo com a consciência tranquila. Será mesmo que uma mensagem que confronta, será mesmo que uma mensagem que causa desconforto, será mesmo que uma mensagem que reduz aquele que ouve, será mesmo que uma mensagem que esvazia aquele que ouve é capaz de gerar resultados? Resposta, sim. Porque o resultado não está naquele que prega, nem naquele que ouve, mas no Senhor da mensagem. E ele falou que essa mensagem daria resultado. Lembra do que o profeta declarou? Assim como a chuva desce, para lá não volta. Assim como a neve desce, para lá não volta. Assim também será a minha palavra. Não voltará para mim vazia, mas vai fazer tudo aquilo para que foi designada. E aí no versículo de número 16, caminhando para o fim, nós temos a renovação diária. Vá na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior renova-se de dia em dia. Preste atenção, Paulo aqui não está falando de corrupção pecaminosa, como se ele pecasse do lado de fora e fosse santo do lado de dentro. Não é isso que ele está falando.
Quando nós vemos a palavra corrupção, a gente pode ser levado por essa linha, mas não é isso. Ele está falando realmente de um desgaste natural do corpo físico. Lembra que ele usou a palavra necrose lá atrás? Ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o tempo cause marcas, ainda que às vezes a visão comece a falhar, ainda que o cabelo comece a cair, ainda que os joelhos comecem a fraquejar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que ele vai dizer? O nosso homem interior renova-se de dia em dia. Ou seja, Paulo provavelmente era aquele tipo de cara que você olhava para ele assim e não dava nada. Como muitos que eu já vi pregando a palavra do Senhor e sendo fiéis na obra de Deus. Você olha para a pessoa, não dá muita coisa, um camarada simples, pele já marcada pelo tempo, lutas, muita coisa que ele já havia sofrido na vida, mas por dentro, a verdade é que Paulo era um gigante. Paulo crescia e amadurecia a cada dia. O homem interior de Paulo não se deixava levar pelas dificuldades do lado de fora. Pelo contrário, do lado de fora ele era batido, pisoteado, massacrado, mas do lado de dentro, no homem interior, Paulo se renovava de dia em dia. Nós vamos resumir tudo isso que falamos, a perspectiva de Paulo, nos versículos de número 17 e 18. Vá na sua revista, na página de número 59, tópico de número 5. O valor incomparável da glória eterna. Lembrei até da Libertadores agora, ó, glória eterna. Agora vá na sua Bíblia de novo, versículos 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. A gente vai ler o 18 daqui a pouco, mas presta atenção, tem alguma coisa errada com a perspectiva de Paulo. Ele acabou de falar nos versículos anteriores, não precisa voltar não. Somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, em nós opera o morrer, a necrose, o nosso homem interior se corrompe. E aí no versículo 17 ele vai falar que tudo isso é leve e momentâneo. Alguma coisa há de errado, ou na percepção de Paulo, ou na nossa. Tudo depende do ponto de vista. O que é uma gota de chuva cair em cima de você? Não é nada. Se você fosse uma formiga, o que é uma gota de chuva caindo em cima de você? É tudo. Na verdade, Paulo, ele não menospreza as aflições dessa vida. Até porque nenhum ministro prudente do Evangelho faria tal coisa. Porém, quando ele compara as aflições dessa vida com a glória que há de ser revelada, aí sim é possível chamá-las de leves e momentâneas. Porque a glória que há de ser revelada é algo tão grandioso que, na nossa perspectiva, as aflições do tempo presente se tornam pequenas. Vá na sua revista agora, bem aqui o valor incomparável da glória eterna. Olha essa primeira frase. A última razão para o servo do Senhor continuar no ministério é a comparação que deve fazer entre o que é temporal e o que é eterno. A tribulação é leve e momentânea. Em certo sentido, como nós falamos agora, a tribulação de Paulo não tinha nada de leve e nem de momentânea. Representava fardo pesado e incômodo constante no seu ministério. Entretanto, se comparada com o eterno peso de glória reservado ao servo de Deus, a sua aflição nada pesava e era passageira. É interessante que Paulo escreveu peso de glória.
A palavra glória do grego é doxa, mas ela corresponde à palavra hebraica kabod, que se escreve com V. Vocês lembram lá do livro de 1 Samuel, quando a arca é levada? Aí tem um menino que nasce, neto de Eli, eu acho, né? Qual é o nome que é dado para a criança? Icabô. Esse cabô vem de kabod, do hebraico, que é justamente glória. Só que essa palavra, no original, ela também tem a ver com peso, pesado. O original hebraico tem a ver com pesado. Inclusive, eu não sei falar, né? Mas fígado, em hebraico, é parecido com kabod, porque é um órgão pesado do corpo humano. Então, além da palavra glória, a palavra glória em si já carregar uma ideia de pesado, Paulo ele ainda aumenta, ele diz, é um eterno peso de glória. Versículo 17, para nós um eterno peso de glória. Aí a gente entende, acima de toda comparação. É algo que quando você coloca na balança, meu amigo, a balança quebra. Não dá para comparar as duas coisas. É algo que quando você compara, um lado some, porque o outro lado é muito superior. Ele continua no versículo de número 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quero que você vá aqui quase no final, tem conclusão, em cima de conclusão tem um parágrafo, diz assim, por causa do valor incomparável da glória que está para ser revelada aos fiéis, não devem eles considerar como alvo da existência as coisas visíveis, mas as coisas que não se veem, os sofrimentos, que são as coisas que são a experiência visível, tem caráter temporal, enquanto aquilo que, por enquanto, não é visível e é de valor eterno, um dia será revelado. Eu quero fazer uma leitura breve com você, Filipenses, capítulo de número 3, versos 20 e 21. Se você for bom de endereço, você vai achar antes de mim. Já achei. Filipenses capítulo 3, versículos de número 20 e 21. Na minha Bíblia diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Paulo, apesar de viver uma constante corrupção no seu corpo físico, ele também sabia que Cristo era poderoso para transformar aquele corpo em um corpo glorioso. Essa é a nossa grande esperança, né, meus amados irmãos? Fomos regenerados, fomos justificados, estamos sendo santificados e naquele grande dia seremos glorificados. Conclusão, final da página 59. Que tesouro levamos conosco? Sempre que eu leio essa palavra tesouro, eu lembro do Kiko na minha cabeça automaticamente. Mas não para o guardar, e sim para distribuí-lo. Entretanto, temos que cuidar para distribuir o Evangelho de maneira clara, honesta e sincera. O que significa isso? Releia o versículo 2 e considere o modo como pregavam o Evangelho os falsos ministros daquele tempo. Não corremos o risco de cometer os mesmos erros hoje? É como se fosse o livro de Jonas, né? Termina com a pergunta. O comentarista terminou com a pergunta e deixou por isso mesmo. Não corremos o risco de cometer os mesmos erros hoje? Sim, corremos o risco. Por isso precisamos ser vigilantes mais do que nunca. Amém?